Eu sou Alessandra Peter Hansen, nasci aqui em Estrela, estudei aqui no Martin Luther. Depois de 20 anos, voltei a morar aqui em Estrela. A minha história aqui no Martin Luther começou então com as minhas tias e a minha mãe, que eram internas aqui na escola, na época do magistério, lá pelos anos 60 até os anos 70. Depois eu tenho um irmão mais velho, então meu irmão entrou na escola nos anos 80 e eu comecei a estudar aqui no Martin Luther em 86. Então, a minha história, toda a carreira de colégio, toda a trajetória de colégio foi aqui no Martin Luther. Fiz todo o ensino fundamental, o ensino médio, na época a gente chamava de primeiro grau, segundo grau. Não faz tanto tempo assim. Hoje eu tenho um filho, ele se chama Francisco, ele tem 8 anos, estuda aqui há 5 anos. Ele hoje estuda no terceiro do fundamental. Nós morávamos em outra cidade e quando voltamos então a Estrela, primeira decisão, onde estudar, onde vai criar as raízes, os vínculos. E aí, certamente, a primeira opção foi o Martin Luther, na verdade a única opção. Ele é feliz aqui, ele gosta muito de estudar aqui. O CML, na minha história, foi muito importante, São os valores, a família, são os principais valores que o colégio traz, Esse vínculo com a família, a responsabilidade, também um pouco do espírito competitivo que a gente precisa ter quando adulto, como profissional. Então eu gosto muito de falar e lembrar, eu tenho uma história bacana de que depois desses 20 anos eu reencontrei uma pessoa que me disse assim, uma empresária, e me disse assim, bom, se a Alessandra trabalha como ela jogava vôlei no CML, posso contratar sem nem fazer entrevista, Então, assim, acho que esse valor, o esporte em si, e o esporte no CML, ele ensina muito. Então, hoje o Francisco também faz vôlei, fez um pouco de jiu-jitsu, ele adora estar com os colegas, com professores. Então, os aprendizados aqui do CML, foi mais de uma década aqui. Esse espaço aqui, essa roda de pedra que a gente chamava na época, hoje já as crianças chamam já do jacaré, Eu tenho memórias muito afetivas. A gente brincava muito aqui, era acolhedor, assim como continua sendo ainda mais acolhedor. As professoras nos traziam aqui também para contar histórias, para a gente estudar, aprender, compartilhar. É muito bacana reviver tudo isso e poder oferecer isso para o meu filho. CML, Colégio Martin Luther, parabéns pelos 120 anos. São histórias e histórias que marcaram, fizeram toda essa trajetória desse colégio forte e que com certeza continuará formando crianças, adolescentes e adultos para o que der e vier. Parabéns!